Você nasceu em Fodangar, um país conhecido por ter o exército mais foda do continente. Porém, você nasceu longe das batalhas. Você foi criado na Vila dos Bruxão Louco. Seria uma vila comum se não fosse a Universidade dos Magos, considerada a mais foda do continente. Você foi criado por Joandel, diretor da faculdade e o líder do vilarejo. Ele sempre o tratou como um filho, por isso te enchia de porrada quando você fazia merda. Você nunca soube o que aconteceu com os seus pais. Se morreram, se te abandonaram. Sempre que pergunta, Joandel foge do assunto de alguma forma. Mas ele foi como um pai pra você. Ele que te ensinou a arte da magia, te levou a um puteiro, te ensinou a enrolar o baseado. Bom, ele era sua família. Mas hoje, você nota que ele te olha com preocupação. Você nunca viu aquele olhar, até que finalmente ele segura teus ombros com força e diz: Tomelur, chegou o seu dia, garoto. Uai, vamos no puteiro no meio da semana? Não, caralho, presta atenção, é muito importante. Você precisa entregar essa carta nas mãos do rei, de mais ninguém, apenas nas mãos do próprio rei. Eu não posso enviar meus homens armados ao seu lado, chamaria muita atenção. Você precisa ir sozinho. Não vá pela estrada, é muito perigoso. Vá pela floresta que, apesar de também ser perigoso, você é um mago, terá menos riscos por lá. E por favor, garoto, tome cuidado. Se algo acontecer contigo, eu vou enfiar todo o país de Fodangar no meio da sua bunda, entendeu? Antes de ir embora, o Joandel te dá um mapa de Fodangar, uma bolsa com 100 moedas de ouro e o mais importante, a carta do rei e o amuleto erudito. O próprio Joandel coloca o amuleto em volta do seu pescoço e depois lhe diz: Você sempre foi burro pra caralho, garoto. Quando encontrar algo que não entenda, segure esse amuleto e você vai se lembrar de nossos estudos. E se eu encontrar algo que eu nunca estudei? Nesse caso, você tá fudido. Joandel te aconselha a ir pela floresta. Um caminho um pouco mais longo, porém um pouco menos perigoso do que a estrada. Porém, a vida é sua. Você não tem obrigação de ir exatamente pela floresta. Você pode pegar a estrada. Vai chegar na capital bem mais rápido. Mas como o velho mesmo disse, é bem mais perigoso e eu confio em velhos, né? Olha, cara, eu vou pela floresta mesmo. Nem o cantar dos pássaros entre as árvores acalmam teu coração. Você sente que há algo errado. Você sente o cheiro da morte ali naquela floresta. Você já saiu da Vila dos Bruxão Louco faz horas, mas ainda é o início do caminho. E o caminho até a capital vai ser longo, e talvez até mais perigoso do que o próprio Joandel previu. Durante 6 rodadas você vai jogar o D20. Por ser um caminho perigoso, essa tarefa terá uma dificuldade média. Você vai ter que tirar mais de 15 no dado. Mas você é um mago, sua sabedoria sobre como caminhar na floresta é grande. Então você vai somar mais 4 de sabedoria com o resultado do dado. Se der mais de 11, você não encontrou nenhum bandido. Se der menos... Joga o D20 aí, vai, Ninja Negro. Tomelur, ô caralho. Ha! Deu 17, bem mais que 11, consegui. Você escuta algumas vozes finas, uma língua diferente que você não consegue entender. E não se parece humano, mas você sabe que eles não notaram sua presença. Você já completou uma das 6 rodadas. Rola o D20 aí de novo. 14, caralho, eu manjo demais das florestas. Tá bom. Dessa vez você não ouve nada praticamente, só o barulho natural da floresta. D20 de novo. 9. Deu merda, né? Deu ruim mesmo. Você acaba de esbarrar com 2 goblins. Você instintivamente segura seu amuleto. E como se fosse sua própria consciência, a voz de Joandel vem em sua mente como uma lembrança distante. Goblins! Esses malditos se multiplicam feito baratas. Saqueiam qualquer um que apareça no seu caminho. São fracos, mas extremamente perigosos em bando. Você é um mago, não tem armadura, é muito frágil. Se o Goblin tirar mais de 10 no D20, você vai ser atingido. Se quiser, pode tentar fugir. Fugir o caralho, finalmente eu vou ter uma batalha, porra. Eu vou usar a armadura arcana. É mesmo, time esquecido. Mas se você usar, vai perder a oportunidade de atacar. Mesmo assim, você quer usar a armadura arcana?
Vou sim. Armadura arcana nesse caralho. Enquanto você invoca a magia, o Goblin com a adaga avança em sua direção. E antes que o Goblin arqueiro atire uma flecha, você consegue invocar a armadura arcana e você ouve um pequeno estalar de placas de metal em seu corpo. Você não sente o peso da armadura em seu corpo, mas sente que há uma proteção em você. Agora os Goblins precisam de mais 14 para te atingir. Finalmente o Goblin com arco atira em você e... 6. Ele te acerta. Porém a flecha parece ter atingido uma armadura de metal. O Goblin com a adaga vai para cima de você e... 3. Não conseguiu. Joga o D20. Deu 14. Acertou. Rola o D6 para saber quantos de dano vai dar no Goblin. Foi 5. O Goblin com a adaga corre em sua direção, mas antes que ele possa fazer algo, você acerta a cabeça dele com o cajado, e ele cai morto, com o crânio esmagado. Mas o outro Goblin não se abala ao ver o seu aliado morto, e já prepara outra flecha contra você. Eu lanço raio de gelo nele. Antes que você consiga invocar o raio de gelo, o Goblin atira a flecha e... 14. Fudeu. E o dano é de... 4 pontos de vida. Ele atira a flecha. Você sente a flecha penetrar o escudo arcano e perfurar o seu ombro. Dessa vez o Goblin lançou a flecha em seu ombro com muito mais força, ao ponto de te arremessar a metros de distância de onde você estava. A dor é imensa, mas você ainda está vivo. Eu levanto, mesmo sentindo uma puta dor do caralho no ombro, quebro a flecha em meu ombro. Eu tento achar meu cajado. Eu aponto com meu cajado em direção ao arqueiro e preparo a lança de fogo. Joga o D20. Deu 18. Caralho, acertou, vai. Então eu cravo meu cajado no chão, corro em direção à lança de fogo e lanço ela com a força da fé de 1000 testemunhas de Jeová. Enquanto você segura a lança de fogo, você não se fere, mas sente um calor intenso em suas mãos, como se estivesse segurando uma caneca com água muito quente. Joga o D10. 5, você mata ele. Deu 7, carai! O Goblin já estava preparando outra flecha, mas antes que ele pudesse reagir, a lança acerta em cheio o rosto do Goblin, praticamente incinerando a sua face. Mais um Goblin morto em suas mãos. Apesar de você estar orgulhoso de sua batalha vencida, você sabe que Joandel estaria extremamente puto contigo. Você sabe que levaria um chute na cara e seria chamado de merda. Para Joandel você teria que ter matado no mínimo 5 Goblins sozinho, sem sofrer nenhum arranhão. Mas o seu tutor não está aqui. É só você, o ferimento daquela maldita flecha em seu ombro e a metade do caminho que ainda falta para você chegar à capital. Se você terá um pouco de sorte, ou mais azar ainda, ou sequer vai chegar à capital, isso só vamos saber no próximo episódio. Até lá, melhor cuidar desse ferimento.